Fala pessoal, vamos aqui dar início então ao nosso cursinho pré-ENEM de matemática com o tema de geometria espacial, especificamente sobre cilindro. E essa vai ser a aula 1, né? E nessa aula 1 a gente vai ver a teoria do cilindro, né? A gente vai ver tudo aquilo que envolve o cilindro, né? Ou seja, os elementos de um cilindro. Veja só, onde é que nós podemos observar cilindros no nosso cotidiano? Eu trouxe aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é essa lata de tinta aqui. Você observa que a forma dela é uma forma cilíndrica. Você também observa nas latas de refrigerante, né, nas latinhas aí de refrigerante. Tem também copos nesse formato, em formatos cilíndricos, tá bom? E você para e pensa, e se pergunta, né? Alguns falam assim, mas para que serve a matemática? Para que eu vou estudar matemática? Olha só o que a matemática faz. A matemática, ela modela as situações, ela modela as coisas. Então, nesse cilindro reto aqui que você está observando, o que ele é? Ele é um modelo matemático. Então, através desse modelo aqui, de todos os elementos do cilindro, elementos que eu falo é a sua altura, o seu volume, a área da sua superfície, o seu diâmetro, o seu raio. Através desse modelo aqui, você pode calcular, por exemplo, a quantidade ou volume de tinta que você vai colocar dentro dessa lata aqui. Ou a quantidade e o volume de tinta que você vai colocar dentro da latinha de refrigerante. Ou também você pode calcular a quantidade de alumínio, né, na produção dessa latinha aqui, ó, na produção dessa lata de tinta, na produção desse copo. E a quantidade, né, de alumínio, por exemplo, que você vai utilizar, você vai calcular através da sua área, né, da área da superfície dessa latinha, dessa lata ou desse copo. E através desse cálculo, você vai saber a quantidade de gás que você vai ter. Então, esses cálculos vêm de onde? Vêm desse modelo matemático aqui, que é o cilindro. Então, é por isso que nós estudamos, porque realmente, né, tem a sua aplicação no dia a dia. Então, nós vamos ver aqui todos os elementos do cilindro. Primeira coisa que nós vamos ver é a sua superfície. O cilindro ele é composto de 2 superfícies, onde essas 2 superfícies têm 2 bases, né, composta de 2 bases. Uma dessas 2 superfícies é composta de 2 bases, onde essas 2 bases são partes planas, né? Essas 2 bases são a parte de cima e a parte de baixo. Vou pegar aqui o exemplo anterior. Você tem a parte de cima aqui da latinha, que é a base de cima, e você tem a parte de baixo da latinha, que é a base de baixo. Ou da mesma forma aqui na lata de tinta. Então você tem as 2 bases, superior e inferior, e a superfície lateral. Então o cilindro ele é composto por essa superfície de 2 bases e a superfície lateral. Essa superfície lateral é uma parte curva, certo? Ou arredondada. É por isso que a gente fala, né, que o cilindro ele é um corpo redondo. Veja aqui na figura. Então você observa aqui, ó, uma base, que essa aqui é a base de cima, nesse nosso desenho aqui. Aqui é a base de baixo. E essa superfície aqui retangular que você está observando é a superfície lateral. Mas olha, observe o seguinte, né? Esse cilindro aqui é um cilindro reto planificado. Então, quando o cilindro reto ele é planificado, quando ele está no plano, a superfície lateral formada, tá bom? Essa superfície aqui é um retângulo. E essa superfície aqui é um círculo. E um outro elemento aqui importante aqui, ó, é essa linha aqui, ó. Essa linhazinha aqui, ó, que eu vou circular aqui de vermelho. Essa linha aqui, ela é a circunferência. Circunferência. Tranquilo? Então, essa é a superfície do cilindro. 2 bases, a base de cima, a base de baixo, e a superfície lateral, que no caso aqui é planificada, a figura formada é de um retângulo. Outro elemento do cilindro é a sua altura. Então, como é que nós sabemos qual é a altura do cilindro? A altura do cilindro é a distância entre os planos das bases. É a distância entre os planos das bases. Vamos ver na figura aqui. Então, é justamente essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó.
Essa é a altura do cilindro. E normalmente nós dizemos que a altura do cilindro é H, uma altura H. Essa distância daqui para cá, ó, daqui para cá, essa distância toda aqui, ela é justamente o comprimento da circunferência. Tá bom? Isso aqui é o comprimento da circunferência. Essa distânciazinha aqui. Tranquilo? A altura do cilindro é só isso, pra você não confundir. Agora, o outro elemento aqui é o eixo do cilindro. O que é o eixo do cilindro? O eixo do cilindro é uma reta que passa pelos centros de onde? Das bases de um cilindro. Então, essa reta passa justamente pelos centros das bases do cilindro. Olha, observa aqui na figura. Nós temos aqui esse cilindro oblíquo e nós temos aqui o eixo, que é a reta que passa pelos centros das bases. E nós temos aqui o cilindro reto. E novamente aqui o eixo passando nessa reta que passa pelo centro das bases. Um detalhe aqui, ó, no cilindro reto, o eixo ele é perpendicular aos planos das bases. O que significa essa palavrinha aqui? Perpendicular. Ela significa que o eixo ele forma com as bases um ângulo de exatamente 90 graus. Então, sempre que você ouvir essa palavra aqui, perpendicular, significa isso. Que a determinada coisa em questão forma um ângulo de 90 graus com a outra. Né? Duas retas formam duas retas perpendiculares. Ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, nesse cilindro reto aqui, o eixo ele forma justamente um ângulo de 90 graus com as bases. Tanto a base de cima quanto a base de baixo. Certo? Então, esse é o eixo do cilindro. A geratriz do cilindro. O que é a geratriz do cilindro? A geratriz do cilindro são os segmentos paralelos ao eixo. São segmentos paralelos ao eixo, cujas extremidades são pontos das circunferências das bases. Olha aqui que eu falei, ó. Cujas extremidades desses segmentos são pontos das circunferências. Então, você lembra o que é uma circunferência? É somente aquela linha, né? A linha da base, que é a circunferência. Vamos ver aqui na figura que fica melhor. Então, a geratriz está aqui, ó. As extremidades estão justamente aqui na circunferência. Então, o que é a circunferência? Eu vou circular aqui, ó. É somente essa linha aqui, ó. Então, quando você fala de circunferência, você fala de comprimento. Não esqueça isso. Circunferência é comprimento. Quando você fala de círculo, você se fala de área. Então, nós temos aqui, ó, uma geratriz, outra geratriz. Então, a geratriz, ela é correspondente, vamos dizer assim, congruente à altura do cilindro. Então, a gente pode dizer que a geratriz do cilindro é igual à sua altura. A gente pode dizer isso daqui, ó. Que a geratriz do cilindro é igual à altura do cilindro. Outro elemento. Vamos ver outra questão aqui. O cilindro circular reto ou cilindro de revolução. O que é isso? Ele pode ser obtido girando-se uma região retangular. Olha aqui. Você vai ter uma região retangular. Lembrando que a gente está falando aqui do cilindro circular reto em torno de uma reta. Então, você vai girar uma região retangular em torno de uma reta que contém um de seus lados. Observe a figura aqui que fica melhor. Então, você tem aqui a região retangular, você tem aqui o retângulo. Nesse retângulo, esse retângulo contém uma reta, essa reta aqui, chamada de reta R. E quando você pega essa região retangular e você faz um giro em torno dessa reta, quando você fizer esse giro, o que você vai obter vai ser um cilindro circular reto ou um cilindro de revolução. Você pode ouvir tanto, né, por aí, cilindro circular reto ou cilindro de revolução. Então, por que reto? Porque ele tem o ângulo que ele forma aqui com as bases é o ângulo de 90 graus. Por isso que ele é o cilindro circular reto. Porque ele forma um ângulo de 90 graus. De boa? Então, vamos prosseguir. Vamos falar agora de secções de cilindro. O cilindro ele tem duas secções. Ele vai ter a secção transversal e a secção meridiana. Aqui é a secção transversal. O que é a secção transversal do cilindro? É a secção do cilindro, com um plano. E esse plano aqui, ele é paralelo
né, essa secção, no caso, formada, ela é paralela às bases do cilindro. Só apagar isso daqui. Ela é paralela às bases do cilindro. Então, a secção transversal, o que que é? Aqui está a definição da secção transversal. É um círculo congruente às bases. É um círculo congruente às bases. Congruente, então, ele quer dizer que esse círculo aqui, a secção transversal, vai ter a mesma medida das bases. O raio, o diâmetro é o mesmo. O comprimento é o mesmo. Terá as mesmas medidas. Olha o exemplo aqui, ó. Temos aqui uma secção transversal. Você tem um plano alfa. Esse plano alfa está cortando o cilindro, está passando pelo cilindro. E essa região aqui, que está meio esverdeada, essa região aqui é chamada de secção transversal. Então, por que ela é congruente às bases? Porque ela vai ter a mesma área, vai ter o mesmo comprimento da sua circunferência, vai ter o mesmo raio, vai ter o mesmo diâmetro. Então, essa é a secção transversal do cilindro. Vamos ver agora a secção meridiana. O que é isso? É a intersecção do cilindro com um plano que contém o seu eixo. Entendeu isso aqui, ó? Esse plano contém o eixo do cilindro. Lembra o que é o eixo do cilindro? Ele passa pelos centros das bases. Então você vai ter um plano que contém esse eixo. Vamos observar a figura que fica melhor. Então está aqui, ó, um plano alfa passando pelo cilindro, só que ele vai passar justamente no local onde está o eixo. Por quê? Porque esse plano contém esse eixo. Esse eixo está contido nesse plano. Tá bom? Então, a região aqui que é formada, a secção meridiana, é justamente essa região aqui retangular que é formada. Então, observe um detalhe. A secção transversal, o que ela forma quando ela passa no cilindro? Forma um círculo. Um círculo congruente às bases. Essa aqui é a secção transversal. A secção meridiana ela vai formar o quê? Um retângulo. Ou um quadrado. Então ela vai formar um retângulo ou um quadrado. Então a secção transversal forma um círculo congruente às bases. A secção meridiana, um retângulo, vai formar um retângulo. Ela é um retângulo ou um quadrado. Então, olha como está aqui. A secção meridiana de um cilindro reto é um retângulo, como você pode bem observar aqui na figura. E esse retângulo ele vai ter ó, a sua largura de 2R, que essa largura aqui, esse 2R aqui, corresponde justamente ao diâmetro do cilindro. E o seu comprimento é a sua altura, H. Então aqui, ó, 2R. E aqui, que é a altura do cilindro, H. Nós temos um caso particular da secção meridiana. É que se ela for um quadrado, a gente diz que o cilindro ele é equilátero. E o que isso significa? Significa que a altura dele, do cilindro, é igual ao diâmetro. Ou seja, é igual a duas vezes o raio. Então, observa aqui na figura. Então, nós temos aqui a secção meridiana aqui formada. Ó, que é isso daqui, é justamente que é esse quadrado aqui formado. Onde a altura do cilindro vai ser igual ao diâmetro dele. 2R. Está aqui. 2R. Então, é o cilindro equilátero. Agora vamos falar aqui da área das superfícies, a área da superfície de um cilindro reto. Nós temos aqui o cilindro montado, tranquilo? Onde nós temos aqui o raio desse cilindro, nós temos a altura desse cilindro, e nós pegamos esse cilindro e planificamos, colocamos ele no plano. Então, como é que nós vamos calcular a área da sua superfície?
Primeira coisa aqui, ó, ele vai ter duas, lembra, né? Ele tem duas bases, a base de cima e a base de baixo. Qual que é a área do círculo? A área do círculo é π raio quadrado. E aqui, π raio quadrado. Quando o cilindro está planificado aqui, a sua superfície lateral forma um retângulo, então a área da sua superfície lateral vai ser o quê? A área da superfície lateral vai ser base, que é 2π raio, vezes a altura. Então essa aqui é a área lateral. E a área das duas bases? A área das duas bases é 2π raio quadrado. A área das bases. E aqui a área lateral. Então vamos colocar aqui, ó, a área lateral é igual a 2π raio vezes a altura. A área das bases é igual a 2π raio quadrado. E a área total, que eu vou chamar aqui de AT. A área total é igual à área lateral mais a área das bases. Então a área total vai ser igual à área lateral, que é 2π raio H, mais a área das bases, 2π raio quadrado. Se eu colocar assim, ó, você sabe que é 2π raio quadrado, mas deixa eu só colocar assim. 2π raio vezes raio. Que é a mesma coisa, né? R vezes R dá R ao quadrado. Então, o que a gente faz aqui? Então, a área total vai ser igual. A gente vai pegar aqui o fator comum e colocar em evidência. Quem é o fator comum? O fator comum é isso daqui, ó. 2π raio e aqui 2π raio. Esse é o fator comum que a gente vai colocar em evidência. Então vai ficar assim. 2π raio que multiplica H, que é o que sobrou aqui, mais o R, esse Rzinho aqui que sobrou, mais o raio. Então essa daqui é a área total do cilindro, é a fórmula, né, da área total do cilindro. Essa aqui é a fórmula da área das duas bases do cilindro. E essa aqui é a fórmula da área lateral do cilindro. Vamos ver aqui agora o volume do cilindro. O volume do cilindro vai ser o quê? Vai ser a área da base. Lembra o que é a área da base? É um círculo, então é π raio quadrado vezes a sua altura. O que é a altura? H. Então o volume do cilindro vai ser igual a V, que é igual a π raio quadrado vezes a altura. Então esse aqui é o volume do cilindro. Tá ok? Então é isso aí basicamente, né? Vimos aqui todos os elementos do cilindro, vimos a sua área, o seu diâmetro, o seu volume, né? A área das suas superfícies, as suas bases, né? Tudo que basicamente tem aí no cilindro, a sua geratriz e etc. Então eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Né? Se você ainda não é inscrito, né? Se inscreva nesse canal, dá um like nesse vídeo e compartilha também para as pessoas que estão estudando para o Enem. Então na próxima aula nossa, na aula 2, nós vamos ver somente exercícios de fixação para nós podermos fixar as ideias dessa nossa aula aqui que nós tivemos. Então um forte abraço a todos e a gente se vê.